Você pode dizer de novo que Ele é lindo? Você pode dizer para Ele que Ele é lindo? Quem pode aí dizer de novo que Ele é lindo? Diga mais uma vez que Ele é lindo. Diga a Ele que você não consegue nem se expressar. Apareceu para Saulo, para Paulo. Ele vê Paulo, e Paulo cai no chão, e ele diz: Senhor, quem és tu? Aí ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? É para te recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele diz: eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Mas depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. E esse Jesus que eu estou falando aqui é o mesmo Jesus que lá no poço de Jacó, ele teve um encontro com uma mulher chamada Samaritana. E aquela mulher podia ser desprezada da sociedade, dos seus maridos, porque ela já tinha tido já um bocado, e ainda o que ela tinha não era dela. Mas ela, quando teve um encontro com o dono da vida, nunca mais a vida dela foi a mesma. O que é que eu quero te dizer aqui essa noite? O Jesus que eu estou falando aqui, Ele quer ter um encontro contigo essa noite. E Ele quer mudar a tua vida. E Ele quer mudar a tua história. E só Ele pode
pode, porque até a morte ele venceu. É Ele que dá vida, porque Ele é o dono da vida. Ele diz àquele povo, Moisés, ele não deu o pão verdadeiro que é o do céu, mas ele disse, eu sou o pão. Se alguém comer desse pão ou beber dessa água, ele nunca mais tornará a ter sede. E quem beber dessa água, dentro dele fará uma fonte que jorra água para a vida eterna. É esse Jesus que faz você vencer as lutas. É esse Jesus que ele diz, a peleja não é sua, a peleja é do Senhor. É aquele Jesus que diz, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei riquezas escondidas e tesouros às encobertas, para que tu saibas que eu sou aquele que te pega pela tua mão e diga, não temas, porque eu sou contigo. É esse Jesus que eu quero falar aqui essa noite. E quem quer ouvir falar desse Jesus, dá um glória bem alto aí. Eita, que maravilha. Quem trouxe Bíblia, dá um glória aí. Aleluia. Papai, eu já sinto a tua presença nesse lugar. A tua presença é real nesse lugar, Senhor. Olhe para esse irmão que está do seu lado aí. Se ele estiver gelado, se ele estiver frio, dá um cutucão nele aí. Dá um cutucão assim como Chaves fazia no Quinca, assim, ó. Ele disse, irmão, se tu não sentiu a presença ainda, tu precisa vigiar. Aí se esse daí não pegou fogo com um beliscão que você deu, você dá um cascudo no outro vizinho que está do seu lado. Disse, irmão, tu sentiu a presença do Senhor, mas vigia. Se ele disser, eu já estou sentindo fogo aqui, aí você não vai fazer nada. Aí está certo. Aí você está no caminho certo, na direção é certa. Porque se você vir para a casa do Senhor e não sentir a presença e não sentir a graça dele, tem alguma coisa diferente. Porque nós saímos da nossa casa cheio da presença. Porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E nós temos, eu vou se encher na igreja. Ei, entenda uma coisa, você já tem de vir cheio da sua casa. Aqui você vem para transbordar. Sabe por quê? Porque aonde você vai, Ele quer andar com você. Porque aonde você vai, Ele quer estar com você. Aonde você andar, Ele quer estar com você todos os momentos. Porque você é a morada dEle. Você é o templo dEle. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. A partir do versículo 1. Aleluia. Ô papai querido, como é gostoso estar na tua presença, Senhor. Como é gostoso te adorar. Não ficou ninguém agora. Aleluia. Aleluia. Eu estou alegre com todos vocês que entraram nesse propósito dos 21 dias de oração e jejum. Você que não entrou ainda no relógio de oração, é só meia hora. Mas é meia hora que tem dia que você vai orar meia hora, e que tem dia que você vai achar tão gostoso meia hora que você vai para 1 hora. É só meia hora que tem dia que você, quando for olhar, já está com 40 minutos. Hoje mesmo, quando eu for olhar, já era de 5 horas até, ou era de 3 horas até 3h30. Quando eu olho, já era 3h40. Porque é o tempo mais precioso que você tem na sua vida. Não é quando você está no churrasco,
não é quando você está no aniversário, mas o tempo mais precioso que você tem na sua vida é quando você está na presença dele. Sem a presença dele, irmão, nós somos nada. O que vai mudar essa geração é a presença dele. O que vai mudar a tua casa é a presença dele. O que vai mudar o teu ministério é a presença dele. Nós somos atraídos pela presença dele. Presença. A presença. Se fosse meio que você faça para Deus, mas sem presença. Essa igreja cresceu aqui debaixo da presença dele. Sem a presença dele nesse ministério, ele não estava desse tamanho. Então tudo aqui é presença. Não tem lugar nenhum para mudar sem presença. Se mudar sem presença, lá na frente vai e cai. Porque a obra de Deus, ela só anda, só avança se tiver presença. A sua vida só anda se tiver presença. Você só é próspero se tiver presença. As coisas só dão certo se tiver presença. As coisas só avançam se tiver presença. Então, tudo na minha e na sua vida é a presença dele. E sem essa presença, nós não somos nada. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga assim: sem presença, você não é nada. Aí, para não fazer acepção do pessoal, você vai olhar para o outro lado e vai dizer: ei, irmão, sem presença não adianta. Você não avança, você não cresce. Mas se essa presença está aí dentro, você vai crescer, você vai avançar, você vai ser próspero, e o extraordinário de Deus vai fazer parte da sua vida. Eita! Então vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo... Rapaz, e Jesus, 100% homem, 100% Deus, foi tentado pelo diabo? Como é que pode um negócio desse, hein? Mas a Bíblia diz, irmão, que ele foi tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como o diabo é insistente. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Agora veja como ele é tão sujo, porque Mateus, e quando você vai para Lucas, olha o que é que o diabo ele disse a Jesus. Vamos lá em Lucas 4. Lucas 4 também.
que o diabo diz? No versículo, Lucas 4, versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Olha o que é que o evangelista Lucas diz. Porque, ele dizendo o diabo, né? Porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Olha que diabo sujo. Ele disse: foi tudo entregue. E ele dizia: eu dou a quem eu quero. Vamos voltar para Mateus. E disse-lhe Jesus, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Agora vamos lá para Lucas 4 de novo. Versículo 13. Versículo 3 de Lucas diz bem assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se de Jesus por o quê? Você abriu a versão Lucas 4:13? A Bíblia diz que o diabo se ausentou de Jesus por algum. Então essa mensagem ela é conhecida como Jesus é tentado pelo diabo. Agora imagine, irmão, se Jesus é tentado pelo diabo, Jesus que conhece o diabo mais do que eu, mais do que você, e se o diabo conhecia Jesus mais do que, praticamente mais do que eu, mais do que você, porque eles conviveram lá no céu. Então se o diabo foi tentar Jesus, imagine nós o que é que ele pode fazer comigo e com você. A Bíblia diz que Jesus, depois de ser batizado no Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali Jesus ele passa 40 dias e 40 noites jejuando. Imagine 40 dias jejuando. E durante esses 40 dias, quando você lê Lucas, a Bíblia diz que todos os dias, durante esses 40 dias, o diabo tentava Jesus. Não é Jesus passar 40 dias jejuando e quando terminou o jejum o diabo foi tentar ele, não. A Bíblia é bem clara que todos os dias que Jesus jejuava, que Jesus estava naquele deserto, a Bíblia diz que o diabo tentava Jesus todos os dias. Então analisamos nós o que o diabo ele está fazendo, porque Apocalipse diz: ai do povo que habita sobre a terra, porque o Satanás e seus demônios foi com grande ira contra nós. Então o diabo ele não veio para brincar, o diabo ele não veio para ser amigo meu e seu. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo nós sabemos que veio para matar, roubar e destruir. E nós sabemos que todos os dias nós somos tentados pelo diabo. O diabo é tão terrível que ele não tira férias, ele não dorme. E o diabo,
Ele é tão terrível que ele nunca desiste de mim e de você. Olha que ele é tão terrível, irmão, imagine. Muitas vezes acontece isso na vida minha, na sua vida, que você às vezes está tão cansado de pregar, de testemunhar. Às vezes você está até com o joelho já papelado e orar pela vida de uma pessoa. Ou às vezes até convidou demais para ir para a igreja e essa pessoa nunca veio. Já orou demais pela essa pessoa e todas as vezes que você vai pregar, testemunhar, falar do amor de Jesus para ela, é uma briga. E tem vezes que você pensa na sua mente: eu vou deixar para lá, eu vou desistir dessa pessoa porque eu já orei, porque eu já preguei, porque eu já testemunhei, porque eu já falei do amor de Jesus para... Mas essa pessoa não quer saber. Aí imagine, irmão, aí vem no pensamento: desiste dessa pessoa, para de orar por ela, desiste, deixa para lá. E às vezes você pode até pensar em desistir, e às vezes tem pessoas que desistem dos outros. Mas o diabo não, ele é diferente. Enquanto nós estiver respirando, enquanto nós tiver vida, ele nunca vai desistir de nós. Lembra de Jó? A Bíblia diz: de onde vem Satanás? Ele de rodear a terra e passear por ela. Tu tem visto o meu servo Jó? Claro que ele via. Por quê? Porque ele atentava Jó todos os dias. Pedro fala: vigiai e orai, porque o Satanás, o vosso adversário, ele está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso é todos os dias nós enfrentar o diabo. E a Bíblia nos dá a direção: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas por que o diabo não desiste de nós, irmão? Porque nós somos o alvo dele. Ele não desiste de nós porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele não desiste de nós porque lá no jardim do Éden, ele teve vitória na vida de Adão e Eva. Vacilaram, abriram brecha e ele é a serpente, ele é o dragão, ele é terrível. Mas nós temos um Deus que é mais terrível do que ele. Nós temos um Deus poderoso e um Deus grande, e que nos dá direção para nós vencermos os dados inflamados do maligno, as setas do maligno. E nós vamos aprender hoje como vencer essas lutas e como vencer essas batalhas. Então imagine, irmão, Jesus é batizado no Espírito Santo, vai para o deserto cheio do Espírito Santo. Uma das coisas que nós precisamos vencer, e nós passar as tentações, passar as lutas e vencer o diabo, é ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo e foi conduzido ao deserto para ser tentado por diabo. E veja que na hora que Jesus foi batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que o céu branda e diz: esse é o meu filho amado, a ele. Então o diabo escutou quando Deus disse: esse é o meu filho amado, a ele o ouça. E será se ele não viu aquele Espírito Santo de Deus descer sobre Jesus? E será se o diabo não conhecia Jesus? Mas o do próprio Jesus, ele não desistiu, irmão. Ele foi tentar Jesus. E o diabo, ele é tão terrível que ele conhece as fraquezas. Ele conhece as tuas lutas. Ele conhece o teu ponto fraco. Ele sabe onde tocar. Ele
Ele sabe em que você é atraído. Então imagine Jesus debilitado naquele deserto, com muita fome. E olha o que é que ele diz. E olha o que é que ele vê. E olha o que é que ele analisa. O que é que ele analisa? Ele está com fome. Ele está bem debilitado. Ele precisa comer. Já tem 40 dias. A Bíblia não diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. A Bíblia fala de comida. A Bíblia não é bem clara de dizer que era sem comer e sem beber. A Bíblia fala de um jejum de 40 dias que uma pessoa ficou sem comer e sem beber. Fala de Moisés. Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Mas Jesus, debilitado da comida, do alimento, e nós sabemos que nós precisamos de comida, precisamos do alimento, e assim Jesus também precisava. E foi o que aconteceu? O diabo disse: ele está com fome. O diabo pensou, ele disse: ele está debilitado. Eu vou lá nele porque ele está debilitado. Sabe por quê? Porque o inimigo é tão sujo que ele vai nas fraquezas. E é nessa hora que ele se engana. Por quê? Porque você está jejuando e você está matando a sua carne, e você está orando e você está buscando. Aí é quando ele se engana. Aí vê você debilitado, pensando que você está com fome, querendo comer. Na verdade a sua carne quer comer, mas a sua carne está sendo sacrificada pelo jejum, e ele pensa que com aquilo vai lhe vencer. Mas muitas vezes ele se engana, irmão. Porque quando o servo de Deus ele tira para orar e jejuar, o negócio é diferente. Eu vou jejuar e vou orar para que o diabo não me entenda. Ei, não adianta. Quanto mais você orar e quanto mais você jejuar, mais é que ele vai te atentar. Por quê? Porque ele não desiste de nós, irmão. Aí ele chega para Jesus e ele diz bem assim: se tu és o Filho de Deus. Será que ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Sabia sim ou não? Ele sabia sim que Jesus era o Filho de Deus. Mas o diabo, ele é tão terrível, que muitas vezes você recebe profecia, e muitas vezes você recebe palavra, e muitas vezes um profeta profetiza na sua vida, e vem uma mulher de Deus e diz: você vai vencer, as coisas vai dar certo na sua vida, as coisas vai dar certo na vida do seu filho, as coisas vai dar certo na vida do seu esposo, e você toma aquela posse daquela palavra. Mas vem o diabo e diz bem assim: ei, você não vai vencer em nada. Porque ele lança dúvida, irmão. Porque ele quer apagar a tua identidade. Ele não quer que você entenda e reconheça que você é filho de Deus, filho da promessa. Então o que é que acontece? No próprio Jesus ele disse: se tu és o Filho de Deus. Isso é, ele queria apagar a identidade de Jesus. Assim como tem muitas vezes que você recebe a palavra e sai daqui com o coração regozijado, você sai daqui cheio da presença do Senhor, mas quando chega lá fora, aí você pega, aí o diabo solta uma palavra negativa na sua vida, aí você não vai dar certo mesmo não, não vai acontecer mesmo não, as promessas de Deus não vai acontecer mesmo não. Aí você olha para você e muitas vezes, irmão, recebe a seta do maligno. Mas nós somos filhos de Deus, somos filhos da promessa. Não é para nós abrir legalidade ao diabo. Não é para nós, a Bíblia diz: não dê lugar a quem? Ao diabo. Mas tem muitas pessoas que deixam de dar lugar a Deus para dar lugar ao diabo. Tem muitas pessoas que deixam de servir a Deus para servir o diabo. Porque para servir o diabo é de todo jeito. Mas nós fomos escolhidos e chamados para nós servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Aí ele chega lá para Jesus, Jesus debilitado, com fome.
Ele disse que é agora que eu pego ele porque ele está com fome, ele está debilitado, ele tem 40 dias que está sem comer, e tem 40 dias que eu estou tentando a ele, é possível que agora ele não obedeça eu. Aí imagina, ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele queria que Jesus obedecesse ele, irmão. E o propósito do Satanás na minha e na sua vida é que nós obedeçamos a ele. É que nós deixemos de servir a Deus para servir a ele. Que nós deixemos de obedecer a Deus para obedecer a ele. E que o objetivo do diabo é que nós deixemos de obedecer a Deus para obedecer ao diabo. Que deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do diabo. O desejo do diabo é isso. E o que é que Jesus fala? Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso vive o homem. O que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Que é bom jejuar, é bom que você mata a sua carne. Mas nós precisamos se alimentar, nossa alma e nosso espírito, da palavra de Deus. Aí quando Jesus, ele usa a palavra para desfazer as obras do diabo, aí o diabo, ele é astúcio. O diabo disse: eu fui lá, porque ele é 100% homem, eu vou lá no carnal dele. Eu vou lá na debilitação dele, que é comida. Aí o que é que acontece? Ele vai lá e Jesus libera a palavra sobre ele. E ali ele já pega aquela palavra, irmão, tão astúcio, tão enganador, que é isso que ele é, que ele diz bem assim: ele está usando a palavra, eu também vou usar a palavra, porque eu conheço a palavra. Você já viu um negócio desse? Jesus usou a palavra, e ele disse: ele usou a palavra, usou a estratégia da palavra, e eu também conheço a palavra. Sabe por quê, irmão? O diabo conhece a palavra. E o diabo, ele conhece a palavra mais do que muitos crentes. Porque tem muitos crentes, irmão, que não tem tempo para ler a palavra. Ah, presbítero, eu não estou lendo porque eu não sei ler. Ei, irmão, não bota desculpa, porque hoje em dia você pode baixar sua Bíblia em áudio e você escutar lá o dia todinho se você quiser, a noite todinha se você quiser. Mas tem muitas pessoas que têm oportunidade de ouvir, têm oportunidade de ler, para vencer as estratégias do inimigo, para vencer as lutas que nós enfrentamos no dia, porque o diabo e as lutas diárias nós enfrentamos através da palavra. Sabe como é que nós vencemos o diabo? Através da palavra, vivendo e obedecendo a palavra. Então ele diz bem assim: agora eu vou lá na parte religiosa dele, eu vou lá onde eu conheço. E o diabo, irmão, ele crê. O diabo, ele crê. A Bíblia diz que ele crê tanto. Lá no livro de Tiago, diz que ele crê tanto, os demônios e o diabo, ele crê tanto em Jesus, em Deus. A Bíblia diz que ele se estremece. E aonde é que está, presbítero? Se ele crê, e qual é a diferença de o diabo para o servo de Deus? A diferença é que ele conhece a Bíblia, e nós também conhecemos a Bíblia, mas a diferença de o diabo para nós, primeiro, que ele não tem mais jeito, ele não tem mais salvação, ele não vai mais morar no céu, como nós vamos morar e passar a eternidade no céu.
E qual é a diferença, presbítero? A diferença, sabe o que é? É porque nós cremos, nós recebemos a palavra, nós guardamos a palavra na tábua do nosso coração, para não pecar contra o Senhor. E a diferença está em quê, presbítero? É porque ele crê, nós também cremos sim. Mas a diferença é que ele crê, mas não obedece. E aí onde é que está o mistério, irmão? O que adianta você crer e você não obedecer a palavra? O que adianta, irmão, você ouvir a palavra, você escutar a palavra, mas você não obedecer a palavra? Porque nós temos de crer, mas nós temos de obedecer a palavra. Então ele conhece a palavra, mas a diferença do diabo para nós é porque nós obedecemos a palavra. Porque a nossa fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Então, irmão, o que foi que ele disse? Ele está usando a palavra, eu vou também usar a palavra. Lá no começo de tudo, ele foi até Adão e Eva, e ele chegou lá, só distorceu a palavra. Depois você lê lá Gênesis, lá no começo, você vai ver que ele fez só distorcer a palavra um pouco. Foi um pouco que ele distorceu a palavra. Então o diabo, ele engana, irmão, com a própria palavra, distorcendo a palavra. Aí ele pega Jesus, ele não desiste de Jesus. E a Bíblia diz que ele leva Jesus aonde? Ao pináculo do templo. Aí ele diz, agora sim, ele usou a palavra, ele pegou a estratégia para usar a própria palavra. Aí o que é que ele diz? Levou Jesus para o pináculo do templo e disse, te atira-te daí para baixo. Aí o que é que ele diz? Porque está o quê? Quem é que pode me ajudar essa noite? O que é que o diabo diz? Atira daí para baixo, porque está o quê? Está o quê? Presbítero. E ele usou a Bíblia contra o próprio Jesus, contra o verbo da vida, que Jesus é o verbo da vida. Imagine comigo, com você, irmão. Isso é forte, irmão. Jesus disse, está escrito, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele pegou aquela estratégia e disse, ele usou a palavra, agora eu também vou usar a palavra. Ele disse, atira daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem para que não tropece em nenhuma pedra. Olha que diabo astuto, porque ele é mestre de distorcer a palavra. Ele é mestre para confundir a tua mente. Ele é mestre para fazer você sair fora dos propósitos. Por isso que todas as vezes, irmão, quando as pessoas me perguntam a coisa, ou para ir fichar no canto, ou para sair de um canto, ou para fazer algo, ou para começar algo, eu digo, ora a Deus, pede direção a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o inimigo, ele é sujo, ele distorce a palavra. Ele usou o Salmo 91 contra Jesus. Então tenha cuidado, porque nem tudo que parece ser é. Ah, mas o irmão me disse isso. Meu irmão, olha se a pessoa que te falou, se a pessoa, porque você conhece uma árvore pelo quê? Pelas folhas. Você conhece a árvore pelo quê, irmão? Pelos frutos. Não é todo mundo que vai chegar em você, apontar o dedo e dizer isso e aquilo. Você tem de conhecer qual é a árvore, qual é a pessoa.
a intimidade que a pessoa tem com Deus, a vida que a pessoa tem com Deus, a comunhão que a pessoa tem com Deus, para saber se é de Deus, se não é. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, irmão, haverá muitos falsos profetas. No final do tempo, nos tempos, nós precisamos estar tão preparados, conhecer tanto essa palavra, que a Bíblia diz que quando o Satanás ele vai receber uma autoridade tão grande, que a Bíblia diz que ele vai enganar até as pessoas que são escolhidas. A Bíblia diz que ele vai descer fogo do céu, irmão. E a Bíblia diz que ele tirou a terça parte dos anjos de Deus do céu. Imagine, irmão, o Satanás, se ele conseguiu tirar a terça parte dos anjos de Deus lá do céu. Então, irmão, nós precisamos estar vigilando todos os dias. A Bíblia diz que naquele tempo, irmão, os perdidos serão como a areia do mar. A Bíblia fala lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o povo perece por falta de quê? Conhecimento de quê, irmão? Disso aqui, você tem que ter conhecimento. Aí quando o diabo falou da palavra, porque Jesus tinha falado a palavra lá no versículo 2, ele também disse, eu vou usar a palavra como estratégia para ele. Ele usou a palavra, eu também conheço a palavra. Mas o Senhor diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E é aqui que eu quero ir mais profundo. Cuidado, irmão, para você não dar legalidade a Deus e dizer que Deus está no meio. Cuidado para você não dar legalidade ao diabo e dizer que Deus está no meio. Cuidado para você não fazer as coisas erradas e dizer que Deus está no meio. Porque Deus e Jesus e o Espírito Santo estão com nós até o ponto e até o momento que nós somos alinhados com isso aqui, ó. Cuidado para você não estar na direção errada, no caminho errado e depois dizer, Deus, eu estou aqui e eu quero ser próspero, eu quero ser abençoado, eu quero viver as coisas grandes, as coisas extraordinárias. E o que é que acontece se você não está alinhado com isso? Mas quando você está alinhado com isso, e a palavra, ela é guardada no teu coração, aí você faz, e Deus vai com você, porque Ele honra aqueles que honram essa palavra. Ele honra aqueles que obedecem essa palavra. Para você não ser como Saul. Deus liberou a palavra para Saul e disse, vai lá e destrói todo mundo. Ele tinha a palavra, sim ou não? Ele tinha a palavra e Deus disse, destrói tudo. Não deixa nada. Aí o que é que acontece? Saul vai lá, não mata o rei Agag, traz o melhor das ovelhas, os melhores bois, e com a cara de pau chega para Samuel. Samuel, quando vem, ele diz, eu obedeci a palavra do Senhor. Que cara lisa, irmão. Cuidado para você não estar fazendo as coisas erradas e querendo que as coisas dê certo na sua vida. Cuidado para você não estar alinhado com outras coisas e dizendo que Deus está na sua vida. Porque Deus tem propósito, Deus tem promessas grandes para mim e para você. Mas Ele diz, eu velo pelas minhas palavras e faço elas cumprir. E Jesus usa a própria palavra, diz, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Cuidado, cuidado, e muito cuidado, porque nós somos o alvo do inimigo, e ele conhece você,
Escuta o que eu quero te dizer. Eu quero que você entenda. Eu não estou aqui dizendo que o diabo é aquilo e tal, não. Eu mesmo tenho medo do diabo nem dormindo. Eu não tenho medo do diabo, dos demônios, nem dormindo. Mas o que tem de dizer, tem que dizer, irmão. Ele pega um prato e coloca lá para você. Aí disse: esse prato aqui é para Luciano, vamos dizer aqui uma hipótese. Se Luciano não pegar hoje, ele disse: não, eu vou deixar lá. Se ele não quiser pegar hoje, amanhã ele pega, ou depois, ou daqui um mês, ou daqui 2 meses, ou daqui 1 ano, ou daqui a 2, ou daqui a 3, está lá. Aí se Luciano não vigiar, vai lá aí. Mas o prato está lá. E o diabo, ele tem enganado as pessoas desse jeito, irmão. Pessoas deixando a presença de Deus para estar comendo migalha do diabo, porque o diabo é sutil. Ele é enganador. As pessoas que servem o diabo, no início é tudo uma maravilha. Mas quando ele engana, irmão. Quando vai depois, ele destrói a vida, destrói a família daquela pessoa. E quando Jesus ele passa por essas 2 tentações, ele não desiste de Jesus de novo, e ele diz: agora eu vou levar ele para o monte. E leva ele para um monte muito alto, porque ele não desiste, irmão. Ele está como um leão rugindo ao nosso redor. Mas a Bíblia fala lá no Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e guardam. É como ele está lá ao redor, lá o derredor, como Pedro fala. Mas aí o que é que acontece? Aí ele está lá ao derredor. Mas quando ele vem, e quando você não dá lugar a ele, e você não dá ousadia a ele, e que você não deve nenhum bombom a ele, aí quando ele vem para te arrodear, a Bíblia diz: quem é de Deus, o maligno não lhe. Aí quando ele vem arrodeando você, aí está um anjo do Senhor que os guarda e protege. Quando ele vem, o anjo que encontra ele: ei, foi o que aí mesmo? O que é que você quer com o presbítero José aí? O que é? O que mesmo aí? Aí não, agora eu vou por trás. O anjo: é o que mesmo que você quer? Aí quando ele bate na porta, aí eu digo: Jesus, abre a porta ali. Menina, a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Porque o diabo ele faz de tudo para nós perder essa presença, irmão. Aí onde é que está? Ele leva Jesus ao alto monte e mostra todos os reinos e toda a sua glória. Ele foi no carnal, ele foi no religioso, que é a palavra, e agora ele é bem sutil, que ele diz bem assim: está vendo todos esses reinos, toda essa glória? Isso está vendo tudo isso aí? Ele disse: aí, está vendo aí? Tudo aí, ó. Tu está vendo aí? Tudo isso aí foi me entregue. Está vendo aí todos esses reinos? Está vendo isso aí tudo? Ele diz: tudo isso aí foi me entregue. Agora se tu prostrar e me adorais, isso tudo será seus. Ei, Deus dá? Sim ou não? Mas ele também dá, o diabo também dá. Porque nem todo dinheiro, irmão, nem todo dinheiro é Deus que dá. Sabe por quê? Porque dinheiro errado não é Deus que dá, é o diabo que dá. Dinheiro roubado que não é teu,
É o diabo que te dá. Ah, eu botei um gatinho lá em casa. É escondido, a coelba passa. Aí o gatinho é escondido lá, ele não sabe nem de onde é. Homem, eu fiz, foi uma encanação, foi um gato lá em casa. Uma brechinha que abre para o diabo. Ah, eu peguei o dinheiro emprestado com fulano de tal, não está nem aí, eu vou pagar mais não. E o diabo, ó. O diabo é sujo. Tem um irmão que botou a internet lá perto de onde eu trabalho. Aí lá vem irmão com celular. Acho que eu falei isso a Edson. Lá vem irmão com celular. Não, irmão, tem a senha dele lá, é só tu compartilhar. Eu digo, não, meu querido, aí é roubo. Eu vou lá e falo com ele. Se ele quiser que eu ajude ele na internet, tudo, mas isso aí é roubo. Eu não vou lá não, eu vou é pedir a ele. É nesses pequenos detalhes, irmão, que nós precisamos vigiar. Porque o inimigo ele dá. O inimigo dá em troca. Não, é só um negocinho, ninguém está vendo. Mas o diabo está vendo. E eu quero te dizer uma coisa. O diabo te conhece mais do que tua própria esposa. Você acredita que sim ou não? O diabo ele te conhece mais do que teu próprio marido. Porque aonde você vai, ele está lhe vendo. E aonde você vai, por exemplo, o marido trabalha numa empresa, a mulher trabalha em outra empresa. O seu marido não está vendo o que você está fazendo lá, mas o diabo está vendo. Eu trabalho lá na empresa, mas quando eu quero chupar uma uva, trazer para casa, ou trazer a manga, minha esposa aí está de testemunho. Se eu quiser eu compro, irmão. Porque se eu trazer não é meu. Ah, mas o dono, mas Deus está vendo. E o diabo também está vendo. Então se eu quiser eu compro. Se eu trazer escondido não é meu. É nesses pequenos detalhes que nós precisamos vigiar. É um gato. Miau. É só um gatinho, mas que ele não vai nem miar. Ah, nem paga energia lá em casa porque lá é um gato. Vigia, irmão. É nesses detalhes que o diabo é sutil e ele dá. Ele oferece. E ele não oferece coisas ruins não. Você acha que Betseba se apresentou para Davi? Davi lá em cima daquele palácio de Betseba estava lá tomando banho. Tu acha que foi quem? Foi estratégia de Deus para Davi? Não, ali foi estratégia do diabo, irmão. Ele botou o prato diante de Davi, Davi caiu. O homem segundo o coração de Deus. Outro líder que não vigiou, que era o porta-voz de Moisés, Arão. Moisés sobe para o monte, quando volta o diabo bota no coração daquele povo lá e bota em Arão também. Arão faz um bezerro de ouro para o povo adorar. O negócio é complicado, irmão. O povo vai invadir o quê? Jericó. Aí Deus disse, olha, lá vai ser a primeira cidade que vai ser destruída. Então o espólio da primeira cidade que vai ser destruída, ele é meu. Vocês vão trazer para o templo do Senhor. E não traga nada de anátema de lá.
Mas o que é que acontece? O diabo coloca o prato na frente de um dos líderes de Israel, de uma pessoa que tinha uma família, e coloca na frente de quem? De Acã. E Acã já tinha recebido a palavra lá, não era para trazer nada. Mas aí o que é que acontece? O diabo já conhecia Acã, sim ou não? Ele gosta de um negocinho. Aí botou o quê? Aquela cunha de ouro, aquelas 200 moedas de prata, e aquela capa babilônica na frente de quem? De Acã. Aí Acã disse o quê? Vixe, isso aqui está preparado para mim, do jeito que eu gosto. E é tão certo que não tem ninguém aqui, ninguém está vendo, é escondido. Eu vou esconder, ó, e vou me dar bem. Eu vou esconder e levar para onde? Para a minha tenda, e pronto, e lá vou estar só de boa, ninguém viu. É nessas horas, irmão, que as pessoas fazem errado e o diabo vê. É nessas horas que abre legalidade e o diabo, ó, o diabo faz como uma faca, entra na melancia, chega e entra chiando. Aí o que é que acontece? Acã leva aqueles pós para dentro da sua tenda. E quando chega na sua tenda, para esconder bem escondido um negócio, porque tem muitas pessoas pensando que pecado esconde, olha, né? Não, eu vou fazer, o presbítero nem vai saber, nem o presbítero José, nem a diaconisa Fábia não vai nem imaginar. E principalmente o diácono José Hilton, mas a diaconisa Albernando mora lá na Serra da Batateira, aí é que eles não vão ver mesmo. Mas a Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os homens bons e os homens maus. Assim como Deus vê, o diabo também vê. Aí o povo vai lá, destrói a cidade de Jericó e aquele negócio lá. Aí tem outra cidade para invadir, que é até a cidade de Ai. Aí Moisés manda os espiões lá. Manda os espiões lá. Quando manda os espiões, Josué manda os espiões, né? Que na verdade já era Josué. Manda os espiões lá. Não, a cidade só tem uns 3.000 habitantes, é pouca pessoa. Não precisa enfadar os soldados, não. Manda pouca pessoa, porque lá vai ser fácil de destruir. Não enfada todo. Não, manda só uns 30.000 homens só. Não precisa mandar os 200.000 não, só 30.000 homens. A cidade é pequena, o povo é pouco. Aí vai o povo lá. O povo leva uma carreira tão grande daquele povo lá. Aí quando chega lá que Josué sabe, Josué se prostra diante do Senhor. Aí Deus disse: ei, levanta do pó. Tem pecado no meio do povo. Ei, irmão, entenda uma coisa. Pecado, escuta o que eu estou te dizendo aqui. Pecado é para ele ser confessado, não guardado. Pecado não é um bichinho de estimação, não, irmão. Pecado é para ser confessado e não guardado. Pecado é para ser confessado e não escondido. Você só é restaurado, você só é liberto quando você confessa o pecado. Se você passar 10 anos com o pecado escondido, é 10 anos que você não consegue ir para canto nenhum.
Porque o pecado, irmão, ele é para ser confessado. Aí Deus disse: reúne o povo todo. Vamos ver onde é que está o pecado. Aí vai num canto, vai no outro. Aí quando chega lá, descobre que está na tenda de quem? De aquele. Ele não fez escondido, irmão. Ele não achava que tinha escondido. É a mesma coisa. Chega o cabo da coelba lá na sua casa e não tem contador, e não tem nada. Diz: rapaz, que mistério é esse que nem tem contador, não chega conta de energia para esse homem, nem nada, e esse homem tem energia, esse homem tem televisão, tem tudo, e não chega uma conta lá. Mas chega um dia, irmão, que o pecado é igual a cartão de crédito. Todo mês não chega a fatura? Ou não, acho que não chega não, né? Você compra, mas nunca chega a fatura, não. Pecado é do mesmo jeito. Você vai só passando o cartãozinho de crédito. Quando chega lá, no final do mês, rapaz, eu comprei desse tanto de coisa. Desse jeito. Um dia chega a fatura. Mas eu quero te dizer essa noite, que não chega essa fatura em você, que você reconheça essa noite, que você abriu uma legalidade para o diabo, e você precisa colocar isso para fora. Porque nem tudo que que você recebe, nem tudo é de Deus, irmão. O que é de Deus prospera, o que é de Deus avança, o que é de Deus não traz peso, irmão. Aí o que foi que aconteceu? Foi lá na tenda de Acã, ele não tinha enterrado. Ele disse que ninguém tinha visto. Ele estava só na jogada. Como diz o ditado nordestino aqui, ele deu uma de doido. Quando foi lá, estava enterrado, irmão. Sabe por quê? Porque o diabo viu. E Deus viu. E ele tinha que pagar um preço. As pessoas que morreram na cidade de Ai, o nome do Senhor envergonhado que o povo correu. Sabe o que foi que aconteceu com a história de Acã, irmão? Pegaram Acã, toda a sua família, os parentes, os animais, tudo que ele tinha, colocaram no lugar lá. E o povo de Israel apedrejaram Acã e toda a sua família, os animais, tudo que ele tinha. Historiadores dizem que até hoje está aquele montão de pedra lá, para mostrar para mim e para você, irmão, que nós não podemos dar legalidade ao diabo. Aquilo ali está para ver que nós precisamos dar lugar a Deus, mas não dar lugar ao diabo. Então nós precisamos estar vigilantes todos os dias, irmão, da nossa vida. Eu estou jejuando, o diabo vai me tentar, e aí é que ele vai te tentar. Nós estamos nesse relógio de oração. Ai, agora eu estou forte, agora eu posso enfrentar o pecado. Ei, a Bíblia manda nós enfrentar o diabo, mas o pecado nós tem, e cai fora. Enquanto você está fugindo do pecado, você ainda é considerado como homem de Deus e mulher de Deus. Aí eu estou orando, eu estou jejuando, estou forte. Ei, nós somos fortes no Senhor e firmes nisso aqui. Então, irmãos, nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos lutas, nós somos tentados. Mas quando chega aquele grande dia, irmão, que você perseverou, que você não deu legalidade ao diabo, que você expulsou demônios, que você foi usado por Deus para expulsar demônios,
E no lugar e na casa que você chega, os demônios caem fora. Tem lugar, irmão, que você vai orar, que o negócio está tão feio, que quando você entra na casa, você vê de demônio correndo, demônio sai em janela, demônio sai em porta, demônio sai em brecha de telha. Sabe por quê? Porque nós somos a luz e as trevas não se dão com a luz. Carrega essa luz dentro de você. Honra essa presença que está dentro de você. Eu não consigo dormir de noite porque eu vejo uns negócios aí. Que crente é você, irmão? Estou vendo uns negócios, estou vendo demônio. Tu bota esses capetas para cair fora da tua vida, da tua casa, da tua família. A autoridade está em você. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Hebreus 2, para finalizar, Hebreus 2, (17, 18). Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele pode socorrer eu e você. Mas o que o diabo tem medo de você, irmão, não é porque você botou uma gravata, não é porque você botou um terno, não é porque você comprou uma camisa nova, não é porque você comprou um sapato novo. O diabo tem medo, irmão, sabe de que é? É da presença de Jesus que está na sua vida. Então faça de tudo para que você não perca essa presença, porque o que mais nós temos de precioso é a presença de Jesus na nossa vida. E quando a presença de Jesus é grande na nossa vida, o diabo tem medo de mim e de você. Uma vez, o sogro do Islã, ele estava lá em Massaroca. Aí a irmã Diana ligou para mim, para você ver como o diabo tem medo. E ele está, o pai dela estava, o pai de Ana ali estava ainda lá em Massaroca. E fizeram uma ligação para mim lá. Eu estava lá em Nassueme. Daqui para Massaroca dá quantos quilômetros? Quem imagina aqui quantos quilômetros dá? Fabiano, que é de lá, quantos quilômetros dá? 50, com mais 18 para espessar o fruto, dá 68 quilômetros. A irmã dela ligou para mim. E não precisou nem eu ir lá. Eu disse: demônio, em nome de Jesus, sai do... E olha que antes de quando ela estava tentando ligar para mim, sabe o que era que o demônio estava dizendo? Ele é homem de Deus. Ele aí é homem de Deus. Ele dizia, irmão, porque ele conhece. Mas você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você libera uma palavra pelo telefone, e seja como for, ele tem de cair fora. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, ele está dentro de você. E eu te digo, dei instrução essa noite para você vencer as tentações e você vencer o diabo. E como é que você vai vencer o diabo? Não te aparta da tua boca as palavras dessa lei, e nela medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Então serás bem sucedido e o teu caminho prosperará. Viva a palavra, anda a palavra, medita na palavra, se alimenta da palavra. Faz com nenhum salmista Davi: guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Eu gostaria que você ficasse de pé essa noite. Eu não sei qual é as provações, as tentações, as batalhas, as lutas que vocês estão enfrentando. Mas essa noite você recebeu instrução e direção como vencer as lutas, como vencer as tentações. Presbítero, eu estou orando e o inimigo se levantou. É sinal que você está orando, é sinal que você está bem. Sabe por quê? Porque quando você não está bem, mas quando você começa a orar, quando a igreja começa a adorar, quando a igreja começa a buscar, o inimigo se levanta todo dia. Mas ele só se levanta para cair. Aleluia. E eu quero essa noite orar por pessoas que estão com crise de ansiedade, pessoas que estão em início de depressão. Eu quero orar por pessoas que não estão dormindo de noite, estão tendo insônias. Pessoas que estão ansiosas demais. Aleluia. Pessoas essa noite serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero orar pelas essas 3 áreas. Pessoas que têm ansiedade, pessoas que não estão com insônia, não estão conseguindo dormir de noite, e pessoas que têm início de depressão. Aleluia. Se você está passando por essa provação, você está passando por essa tentação, e você crê que Jesus essa noite Ele pode te tocar, vem aqui para frente. Não fique com vergonha. Jesus quer te libertar essa noite. Essas trevas, ela tem de cair fora em nome de Jesus. Quem mais? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Demônio, eu te dou uma ordem, na autoridade do nome de Jesus. Demônio que tem atormentado a mente dela, o sono dela, é uma ordem agora que eu te dou, na autoridade do nome de Jesus. Solta agora a mente dela. Solta agora o corpo dela, na autoridade do nome de Jesus. Que ela seja agora tocada, Senhor, e que ela sinta a luz do Espírito Santo de Deus tocando sobre ela agora. Demônio, eu te dou uma ordem, na autoridade do nome de Jesus. Solta agora ela. Solta ela agora. Eu estou mandando você sair da vida dela. É uma ordem. Demônio das trevas, tu sai do sono dela, tu sai do corpo dela, na autoridade do nome de Jesus Cristo. É uma ordem. Eu te dou uma ordem, demônio, sai agora do corpo dela, na autoridade do nome de Jesus. Todo o poder do mal, todo o poder das trevas, a minha salvação a ti me render. Tu vai ter de sair da vida dela, porque é uma ordem. Se ao teu É uma lado ordem. estou,
Sabe o que é uma ordem? Daquele que foi lavado, daquele que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Tu vai ter de sair da casa dela, tu vai ter de sair dos sonhos dela. E escuta o que eu estou dizendo. Tu vai pegar todas as tuas malas, todas as tuas bagagens, tudo que tem atormentado a vida dela. Tu não tem poder e autoridade aqui. Então, no nome de Jesus, demônio, eu te dou uma ordem. Sai da vida dela em nome de Jesus. Sai! Sai! Só em ti confiarei, eu nada temerei. Vai em nome de Jesus. Em frente eu irei. Todo sonho. Eu sei que vai em nome de Jesus. Todo fardo, tudo que tem atormentado a mente dela, a vida dela, todo peso, toda ansiedade, vai em nome de Jesus. Eu libero uma palavra sobre a vida dela. Arranca toda ansiedade, todo peso, todo fardo pesado, em nome de Jesus. Todo insônia, tudo que tem atrapalhado a vida dela e a comunhão dela em ti, vai na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo uma noite, uma vida na tua presença, na tua luz. E que em nome de Jesus ela seja tocada, ela seja curada, ela seja liberta. Na autoridade do nome de Jesus. Oh! Aleluia! Como é que você vai vencer o diabo? A arma para você vencer o diabo, ela está aqui. É essa palavra, é se alinhar com ela, é viver ela, é ser cheio dela. É onde você pisar, ela seja prioridade na sua vida. Então sabe como Jesus venceu o diabo? Usando a palavra, vivendo a palavra. Então essa noite, que você saia daqui, vivendo ela, andando ela, sendo cheio dela, pregando ela, vivendo ela, guardando ela. E ela é o teu escudo. Aleluia! Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.